Bom, agora a gente vai ver sobre o teorema de Laplace. E esse teorema, ele é, na verdade, uma técnica para calcular o determinante de matrizes, qualquer matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2, tá? Eu vou resolver um exemplo, então eu vou calcular o determinante dessa matriz usando o teorema de Laplace para vocês entenderem melhor como que funciona. Primeiro passo, eu vou precisar escolher uma linha ou uma coluna qualquer, tá bom? Então, eu vou escolher, neste caso, essa daqui, essa coluna. E aí, eu preciso calcular os cofatores desses elementos que estão nessa coluna que eu escolhi. E aí, para calcular o cofator, a gente faz o seguinte. Vamos começar com o 3 aqui, tá? Eu quero calcular, então, o cofator do elemento 3. Vou chamar de A. O elemento 3 está em qual posição? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou denotar o cofator do 3 como sendo A, 1, 1. E aí, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. Observa que o que eu estou somando aqui no expoente é exatamente a posição do termo que eu estou trabalhando agora. Vezes o determinante de uma matriz, cujos elementos dessa matriz que eu vou colocar aqui são os elementos que não estão alinhados com o número 3. Ou seja, eu vou eliminar toda a coluna do número 3 e toda a linha do número 3. Eliminando essas duas filas, quem sobra é o 4, 1, 3 e 5. 4, 1, 3 e 5. O valor desse determinante, dessa matriz aqui, que tem os elementos que não estão alinhados com o 3, a gente chama de menor complementar, tá? Então, o valor dessa matriz aqui é o menor complementar. E resolvendo toda essa multiplicação do menos 1 com o determinante, é o que a gente chama de cofator. Bom, vamos fazer agora o cálculo para encontrar o cofator do elemento 1. Qual é a posição do elemento 1? Segunda linha, primeira coluna. Então, eu estou calculando o cofator A2, 1. Gente, esse menos 1, ele é fixo, tá? É na forma que é para calcular, faz parte da técnica de calcular o cofator. Menos 1 elevado à soma da posição do elemento que eu estou trabalhando agora, vezes o determinante da matriz que os elementos não estão alinhados com o elemento 2, 1, que é o número 1 aqui no caso, né? Então, elimina toda a coluna do número 1 e elimina toda a linha do número 1. Quem sobrou? 1, 2, 3 e 5. São esses elementos que eu vou colocar aqui. 1, 2, 3 e 5. Lembrando, então, ó, que o determinante dessa matriz é o que a gente chama de menor complementar. E, por fim, eu quero calcular o cofator do 2. Ele está na terceira linha, primeira coluna, então, vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante da galera que não está alinhado com o número 2. Então, elimina toda a coluna e toda a linha. Vai sobrar o número 1, 2, 4 e 1. 1, 2, 4 e 1. Tá? Agora, vamos fazer a conta mesmo para a gente encontrar o valor dos cofatores aqui de cada elemento dessa coluna que eu escolhi para calcular os cofatores, tá? Menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado a 2, e este valor dá 1. E agora, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. 4 vezes 5 é 20. Lembrando que matriz 2 por 2, né, é fácil de calcular o determinante. E 1 vezes 3 é 3. Então, o determinante dessa matriz vai ser diagonal principal
20 menos diagonal secundária, 3. Logo, 20 menos 3 é 17, 1 vezes 17 vai dar 17. O que a gente tem aqui, gente? Que o 17 é o cofator do elemento 3, tá? O elemento 3 que está na primeira linha, primeira coluna. Não esse daqui, é esse aqui que eu tô trabalhando. Esse aqui é o cofator. Então, vamos só anotar aqui. Esse é o cofator do elemento A11. Vamos para o próximo, cofator A21. Menos 1 elevado a 2 mais 1 é menos 1 elevado a 3. Como o expoente é ímpar, o resultado dessa potência vai ser menos 1. E agora, a gente calcula o determinante. 1 vezes 5 é 5, e 2 vezes 3 é 6. Logo, o determinante dessa matriz vai ser diagonal principal menos diagonal secundária, que é 6. 5 menos 6 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. E aí, a gente tem que o número 1 é o cofator do elemento A21, que é esse daqui. E por último, o cofator aqui vai ser menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 é 1. Calculando o determinante, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4, 8. Diagonal principal menos a diagonal secundária. O que eu tô fazendo de rosa aqui, pessoal, é o cálculo determinante da matriz que apareceu aqui, tá? Número 1 não vai fazer diferença nenhuma. 1 menos 8, menos 7. 1 vezes menos 7, menos 7. E aí, a gente tem que esse menos 7 é o cofator do elemento A31. Tá bom? O que eu fiz até aqui foi encontrar os cofatores de uma fila, que nesse caso foi uma coluna, que eu escolhi. Tá? Vocês poderiam escolher qualquer uma dessas, podia ser a segunda ou a terceira coluna ou até qualquer uma das linhas. Agora, agora que a gente vai aplicar o teorema de Laplace, tá? O que o teorema de Laplace fala? Que o determinante dessa matriz que a gente está calculando, eu vou pôr aqui, ó, que o determinante da matriz, vou chamar ela de matriz A, vai ser a multiplicação dos elementos que eu escolhi com os cofatores, tá? Então, vai ser A11 vezes o cofator dele, A21 vezes esse cara, A31 vezes esse cara aqui. Então, assim, ó, A11 vezes o cofator dele, mais, próximo, A21 vezes o cofator, mais A31 vezes o cofator. Observa, gente, que letra minúscula eu tô falando do elemento, tá? E letra maiúscula aqui, eu tô falando do cofator. E aí, a gente só substitui esses valores aqui na expressão. Então, quem é o elemento A11? É o 3, tá aqui em cima. Então, vai ser 3 vezes o cofator A11. Onde está o cofator A11? Aqui, ó, é 17. Então, aqui eu vou colocar 3 vezes 17, mais A21. Quem é o elemento A21? É o número 1. Então, vai ficar 1 vezes o cofator A21, que acaba sendo o número 1 também. Mais A31. Quem é o elemento que está na terceira linha, primeira coluna? É o número 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes o cofator A31, que é menos 7.
ficar menos 7, tá? E agora é fazer as contas normais. Então, 3 vezes 17, 51, mais 1 vezes 1, que é 1, mais 2 vezes menos 7, que é menos 14, tá? 51 com menos 14 é 37, 37 mais 1, 38. E esse daqui é o resultado do determinante dessa matriz A. Essa aqui tá aqui em cima, tá? Se você tivesse escolhido qualquer outra coluna ou linha, o resultado seria o mesmo. Inclusive, se vocês forem olhar na apostila de vocês, isso é na frente 2C, aula 8, o exemplo é da mesma matriz, só que para calcular os cofatores, ele não escolhe a primeira coluna, ele acaba escolhendo a terceira linha, e o resultado do determinante é o mesmo, tá?